seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Camille, aqui comigo está o Rafael. Nós somos donos de uma agência de marketing e estamos hoje aqui no evento Attraction Day, uma das maiores agências de e-commerce do Brasil. E para quem não sabe, né, pessoal, hoje a gente é um escritório licenciado da Attraction. A Attraction hoje é uma das maiores agências do Brasil e também uma das melhores agências. O nosso objetivo é se tornar melhor e hoje a gente está junto ali com o escritório licenciado da Attraction. A gente atende uma parcela desses clientes. E esse evento, o objetivo principal, é gerar network com nossos clientes e trazer muito conteúdo. Fica atento nesse vídeo que agora a gente vai mostrar para vocês alguns insights e como funciona a mentalidade desse pessoal que fatura milhões com e-commerce. Então, pessoal, estamos aqui com o Vini da Attraction, né? A gente já falou anteriormente que a gente está se tornando um escritório da Attraction licenciado. O Vini hoje é um CEO da Attraction e a ideia é o Vini passar realmente quem é a Attraction, né? Como a gente está posicionado hoje no mercado do e-commerce. Nada melhor do que o próprio CEO da Attraction falar sobre o que a gente está trabalhando, né? Legal. Como é que funciona? O que é a Attraction? O que ela faz? Para onde ela caminha e onde ela quer chegar, né? A Attraction vai fazer o 6º ano de mercado e a gente sempre se consolidou por não ser apenas uma empresa, uma empresa de tráfego pago. Não é isso. A Attraction é muito mais, é um ecossistema de marketing de performance para e-commerce. Então, o que acontece? Todo o ecossistema, desde todos os serviços, seja tráfego pago, e-mail marketing, SEO, aplicativo, designer, edição de vídeo, etc, a gente entrega no nosso ecossistema. Só que isso só é capaz com pessoas qualificadas, e hoje a gente tem todo um escopo de mais de 50 pessoas que agregam valor para esses nossos clientes. E, consequentemente, a Attraction construiu essa base nesses 5 anos, mas no último ano a gente cresceu em o que a gente havia crescido em 4. Então a gente chegou no momento que é a hora de validar o modelo Attraction. E daí surgiu a ideia de trazer os escritórios licenciados, que são pessoas com senso de dono, com empreendedorismo e também com estratégia para fazer parte desses escritórios, atender uma quantidade de clientes da Attraction e assim tracionar esses clientes no digital. Por quê? A gente enxerga que assim a gente consegue crescer com qualidade. A diferença é, o escritório não é uma franquia, eles são pessoas selecionadas, imersas dentro da cultura da Attraction, entregando a performance que a gente precisa. É isso aí, pessoal. Para quem não sabe, né, eu já trabalho há mais de 3 anos na Attraction, né, então é realmente isso que o Vini falou é verídico, né, então eu já tenho a cultura, já está dentro da empresa e realmente sabe como aplicar realmente a qualidade, né, que a Attraction entrega, né. E o legal é assim, a gente entender que tudo se passa por pessoas e a cultura da Attraction é muito latente, ela é muito forte. A pessoa, o profissional que trabalha conosco, ela tem que ter a cultura da performance. Eu costumo, desculpa, perdão a palavra, Rafa, mas eu prefiro segurar um louco do que empurrar um bunda mole. A gente precisa entregar performance, entregar resultado. Então, quando a gente mira essas pessoas para trazer para parceiros, é porque o Rafa trabalhou conosco, tinha um potencial, entregava resultado, e por que não dar oportunidade para as pessoas que a gente já conhece, que estão dentro do nosso ecossistema, também seguirem as carreiras e empreendedorismo delas. Então essa é a visão que a gente entrega, porque muita gente promete, você vai crescer aqui conosco, mas será que realmente está fazendo isso? E a Attraction não fala, ela executa, ela faz de verdade. E assim, Vini, conta para eles qual que é o principal objetivo da Attraction. O principal motivo, na minha opinião, é a gente não entregar só preço ou coisa assim, é entregar valor, saber que a marca Attraction faz parte de todo o braço operacional de uma empresa. Porque o resultado depende de N fatores. Depende do cliente, depende da plataforma, depende do parceiro de marketing. Mas quando a gente entrega valor com nossos serviços, esse é o motivo de a gente trabalhar, para fazer o cliente realmente prosperar e realmente ter lucro na internet. Porque faturar é ego, é o que sobra no caixa que é ouro. E Vini, outra questão. Qual que é a visão da Attraction para 2030? A visão da Attraction, ela é muito clara. A gente sabe muito certo para onde a gente vai caminhar, não é novidade para ninguém. Eu sempre deixei claro, em tese eu não preciso ser a maior empresa de marketing do Brasil, mas a Attraction vai ser a melhor, e eu garanto, vocês podem anotar isso que eu estou falando. Até 2030 nós vamos estar consolidados como o ecossistema mais completo de mercado que mais agrega valor na operação do cliente. É isso aí, pessoal. Agora vocês estão conhecendo a Attraction e vocês vão ver cada vez mais aí conteúdo sobre essa empresa, sobre o que a gente está construindo. Sim, e se você ainda não conhece a Attraction, nos segue nas redes sociais, Attraction _, segue o Rafa, a Camille aqui também com os trabalhos deles incríveis e vem com a gente conhecer esse universo aí. E aí, pessoal, estamos com o Leandro e com a Cris da Rish. Hoje é um e-commerce de moda feminina fitness. Estou com eles aí desde 2023, desde o início da jornada da Rish.
E a ideia, né, é entender um pouco mais da mentalidade deles, né, entender o que a gente fez aqui até então, né, para ter um e-commerce de sucesso, né, que cresce ano após ano, né, e tem grandes números de faturamento. Então, pessoal, até para entender melhor, né, eu queria entender como que surgiu a Rist. Qual que foi a ideia inicial, né? Como que vocês tiveram a ideia de criar os produtos da Rist? Então, na verdade, a Rist ela surgiu há muito tempo atrás já e tudo começou com uma ideia minha, de uma necessidade, de uma dor, na verdade, que eu sentia para tentar conciliar essa vida fitness com a faculdade, com o dia a dia, enfim. Durante o curso também, eu sou formada em psicologia e eu não sabia muito bem para que área eu ia, o que eu ia fazer, como que eu ia fazer. E aí foi onde eu me encontrei um pouquinho com a psicologia organizacional e juntei o útil ao agradável. E durante o meu TCC eu desenvolvi o planejamento estratégico da Rist, pensado ali em otimizar a rotina da mulher, o dia a dia. Aí juntou tudo isso com o Leandro, meu sócio, também meu noivo, enfim, a gente tá junto aí nessa jornada. Isso veio como um sonho pra gente poder crescer, se desenvolver e, enfim, conquistar tudo aquilo que a gente deseja, e trabalhando juntos a gente acredita que as chances são muito maiores. E também alinhado a isso, o meu pai ele tem uma confecção há mais de 30 anos e eu já trabalhava um pouquinho com ele, eu estava ali eu ajudava ele, aí ia para a faculdade, estava ali naquele misto de não sei o que eu vou fazer da minha vida, e aí foi onde a gente juntou tudo e construiu a Rist. O meu pai ele também tinha um sonho muito forte, que era ter alguma coisa no digital, e ele ajudou muito a gente nesse começo, e foi onde que todo mundo sentou, conversou, vamos fazer o quê, como que vamos fazer, onde vamos fazer, e aí a gente decidiu que com o auxílio dele, com a força dele naquele início, assim, pra gente se desenvolver, a gente iria criar um e-commerce, foi o que a gente fez. Aí eu desenvolvi a Rist através do meu TCC, o Leandro veio com a gente para somar ainda mais. Sempre tinha uma dificuldade muito grande, que era conseguir encaixar ali o look de academia na minha rotina. Eu vou treinar, mas eu vou direto para a faculdade, ou sair da faculdade, vou para academia, enfim. E nunca consegui ali encaixar a roupa, o tempo, enfim. E aí, olhando para essa oportunidade, eu pensei, cara, eu vou desenvolver alguma coisa. E aí eu comecei a desenvolver uns produtos para mim usar. E aí só eu usava aquelas peças, eu ia para a faculdade, eu usava ali do jeitinho que eu queria, na modelagem que eu queria, que uma coisa que sempre me incomodou foi a modelagem dos outros produtos que eu comprava, eu não encontrava o que eu queria. E aí, olhando para tudo isso, olhando para todas as oportunidades, olhando para a ideia ali da gente ter alguma coisa no digital, para a gente trabalhar junto, foi onde a gente pensou, cara, por que não, né? E aí foi onde a gente decidiu criar a Rist, dar o nosso melhor, fazer os melhores produtos. Todas as peças são aprovadas antes de irem para o site, eu provo tudo, eu ajusto tudo do jeitinho que eu quero, da forma que eu quero. Acredito que é isso, a nossa ideia é sempre entregar o melhor e melhorar cada vez mais. E assim, é engraçado, né, Cris e Leandro, que o pessoal às vezes inicia no e-commerce e acha já que vai vender milhões no primeiro mês, nos 3 primeiros meses, mas a gente entende que tem uma jornada, né? Então, eu tô desde o início com vocês, a gente entende que a gente vê o crescimento, mas a gente vê que aquele crescimento, ele não é tão rápido quanto as pessoas imaginam, né? E a gente entende que tem muito trabalho em cima disso, né? Pra gente realmente conseguir trazer esse crescimento, né? Muito trabalho em cima de estratégia de vendas, né? Números, análise de números, entender o que o cliente realmente quer, o que o cliente procura, né? Então, a gente entende, estando dentro dessa jornada, a gente olha para trás e vê que tem o crescimento, mas que a gente precisa ter um trabalho muito grande em cima disso e também com constância, né? Então não adianta a gente, fazer uma vez no store, não vendeu, vou desistir. Não, aí tem que manter constância, tem que fazer todos os dias, questão de ofertas, né? Testar várias ofertas, questão de estratégia, né? Agora a gente está trabalhando ali as datas casadas, então entender que tem essa constância e a gente analisar os números. O que está dando certo, o que não está dando certo. A gente realmente masterizando, né? Validando o que deu certo, mantendo, o que não deu certo, né? Alterando e fazendo dar certo, né? Então, eu acredito que é realmente isso. E até, pessoal, para entender um pouco melhor, né? Para o pessoal entender, vocês poderiam passar para o pessoal aqui
Na visão de vocês, qual que foi a virada de chave? Qual que foi a estratégia que a gente aplicou e que realmente deu certo e deu resultado para o e-commerce de vocês? Então, eu acredito muito que a virada de chave da Rist foi a partir do momento que a gente conseguiu se planejar com antecedência, se organizar, manter todo mundo alinhado, todo mundo na mesma comunicação. Acredito também que um dos pilares assim fundamentais foi a gente olhar para o nosso e não olhar para o outro. Olhar para o que a gente está fazendo, olhar para o nosso negócio e entender que às vezes o que funciona para o outro não funciona para a gente. Durante essa jornada aí, muitas vezes a gente olhava para o concorrente, acabava se frustrando e não entendendo muitas vezes o porquê que funcionava para ele, porquê que não funcionava para a gente. Agora a gente entende que cada negócio é um negócio, não adianta eu tentar querer copiar o outro, porque às vezes para ele funciona e para mim não, sabe? Acredito que é isso, e também o principal assim é ter bons profissionais, ter pessoas ao nosso lado, gente que a gente pode contar qualquer coisa que a gente precisa e que a gente confia também. Isso é um ponto assim muito importante, todo mundo unido pelo mesmo propósito para entregar o melhor. O pessoal, hoje no Attraction Day, a Rist recebeu a plaquinha deles de 2 milhões de faturamento anual no ano de 2025. E é isso aí, né? Esperamos crescer mais e mais ano após ano. Muito obrigada, e acredito muito que essa conquista não é só minha e do Leandro, mas nossa e de todo mundo que está unido no propósito do nosso projeto. E aí, galera, agora mostrando para vocês um pouquinho do nosso bate-papo aqui com o Marcos, tá? Uma das vendas aqui do marketing digital. Se não fosse por ele aí, a gente nem estaria hoje junto com a Attraction, né? O Marcos hoje é um empresário bem sucedido ali, ele tem vários negócios hoje. E ele vai falar um pouquinho, né, a visão dele sobre as tendências do SEO e o DO para 2026. Show, Rafa. Então, respondendo um pouquinho a tua pergunta ali sobre quais são as tendências para 2026, a parte de SEO e DO, a gente tem uma mudança de paradigma. Os motores de buscas, eles deixam de ser motores de buscas para ser motores de respostas, né? Então, quando a gente fala sobre pesquisa orgânica, sobre respostas nas inteligências artificiais, a gente tem que esquecer um pouquinho o foco na questão do clique e se preocupar mais com a questão da menção agora, né? Então, a velha listagem de 10 links azuis no resultado de pesquisa, ela tende a perder performance cada vez mais quando o assunto é artigos informacionais, por exemplo. Páginas de produto ainda vão ter uma performance durante algum tempo na pesquisa orgânica, por exemplo, né? Porém, quando a gente trata de conteúdo informacional, o usuário ele está cada vez mais exigente e querendo uma resposta mais factual e rápida. É onde a inteligência artificial entra para 2026. Não só 2026, como na questão dos últimos anos, com o surgimento do ChatGPT, os consumidores estão se habituando a obter respostas rápidas, né? Então, hoje, o jogo de quem trabalha com e-commerce, por exemplo, ele vai ser dado, vai ser ganhado no campo de batalha de menção e visibilidade por IA. Né? Então, a nossa mudança de paradigma principal é, primeiro, motor de busca deixa de ser motor de busca, se torna motor de resposta, né? Sai do Search Engine para Answer Engine. E principalmente, como a gente adaptar isso para o nosso e-commerce, né? Então, toda a construção de conteúdo dentro de um blog, por exemplo, ela deve ser orientada ao quê? Aumentar a visibilidade e citação e menção por IA do e-commerce. Já a página de categoria, ela tem um foco principal de posicionar o nosso produto, né? Que nem eu disse, a mudança acontece no contexto de busca informacional, principalmente, né? E o blog é um local onde acontece essa citação, principalmente da parte do Gemini, por exemplo. O Gemini utiliza os principais resultados de pesquisa. Já o ChatGPT, ele utiliza ferramentas externas, como sites de terceiros, vídeos no YouTube, entre outros portais, para daí trazer uma resposta para o usuário. Então é importante a gente ter essa mentalidade de mudança de paradigma para entender como adaptar a nossa estratégia orgânica para 2026 e colher melhores resultados. E assim, Marcos, em relação, né, a gente entende que ano após ano, né, os anúncios vão encarecendo cada vez mais, né? Até agora, vendo a questão do imposto ali do Meta Ads. Então, na tua visão, hoje em dia já é uma prioridade realmente para o dono do e-commerce ele já olhar para esse lado realmente de inteligência artificial, trabalhar ali o orgânico nesse formato realmente mais estruturado? Com certeza, Rafa, com certeza, porque a gente já está tendo essa movimentação de anúncios. Os anúncios estão ficando cada vez mais caros praticamente todo ano. Ano após ano está ficando mais caro anunciar. Por quê? Porque está entrando novos anunciantes e a concorrência está ficando cada vez maior. A barreira de entrada para o digital ela é muito baixa, então facilita a entrada de novos concorrentes e novos mercados ficarem cada vez mais competitivos. E esse aumento da parte de imposto, ele trouxe um alerta para o dono de e-commerce e para o lojista, que é o seguinte: é preciso pensar em diversificar os canais, né? E a parte de inteligência artificial, principalmente na parte de buscas, ela te permite ter uma vantagem competitiva agora, se estruturar bem,
no longo prazo. Porque quem começa primeiro, quem chega primeiro bebe água fresca, que nem diriam os outros, né? E então temos aí uma boa oportunidade do lojista estar se preparando para fazer uma construção mirando no longo prazo. Porque hoje está mais fácil saber quem são, por exemplo, os e-commerce top of mind dentro do ChatGPT. Uma simples busca, tu consegue identificar quem está sendo citado. Quem está sendo citado, onde estão as fontes dessa citação, quais são as respostas que esse e-commerce está dando. Então, o trabalho consiste em quê? Como eu posso adaptar para a minha realidade. Né? E não só na parte de SEO, como outras estratégias, né? Que nem a questão do e-mail marketing, do WhatsApp marketing, que é muito forte, né? Entre outras coisas, que nem o TikTok Shop. Desde o ano passado para cá, ele explodiu, né? E é um baita canal de aquisição, né? Então, isso é bem interessante. Até foi, eu digamos de uma certa forma, não digo que foi positiva, mas fez com que aquelas pessoas que estavam um pouco mais acomodadas, só investindo em mídia paga, começassem a olhar para outros canais, com outros olhos, né? Para uma estratégia de diversificação, né? Como a gente sempre costuma dizer, né? Não é bom colocar todos os ovos numa única cesta, é bom diversificar. Né? E esse panorama do aumento de imposto, do aumento do custo de mídia, vem para trazer essa reflexão para a gente. Exatamente, Marcos. Eu acredito que esse ano vai ser um ano de adaptação realmente, né? Onde o dono do e-commerce vai ter que olhar para outros caminhos, né? E o e-commerce que realmente está acostumado só a fazer o tradicional ali vai ficar para trás, infelizmente, né? No geral é isso. Muito obrigado ali, Marcos, pelo teu conteúdo aí. Sempre um prazer. É isso aí, galera. Valeu, turma.